Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Olá, bom dia. Bom dia, Nayara, Nay, né? Bom dia, Adriana. Sejam muito bem-vindas nesta manhã abençoada. Do qual Deus preparou para nós. Estamos aqui nesta manhã porque Ele nos deu a graça, Ele nos deu a sua bondade e a sua justiça, e Ele não desistiu de nós. Não importa para onde nós fomos, por caminhos que trilhamos, Ele vai apagar todo o nosso passado, toda a nossa vergonha, e nos tirará das trevas para a luz, porque o nosso Senhor, Ele é bom, Ele é muito bom, e Ele nos entende, Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sonda os nossos sentimentos, e Ele não desiste de nós. Ele permanece fiel a nós nesta manhã. Uau! Como o Senhor é bom! Como o Senhor é bom! Amém? E nesta manhã, paz, Pastor Marcos, paz, Andressa, sejam bem-vindos. Nesta manhã, nós vamos falar sobre meu passado me condena. Uau! Deixa eu só fixar aqui. Meu passado me condena. Amém. Paz, Catita. Deus abençoe você, seja bem-vinda.
E nós vamos falar. O meu passado me condena. Todos nós temos um passado, não é mesmo? Todos nós temos um presente e um futuro. Todos nós estamos, predispostos a viver um passado, um presente e um futuro. E resta nós sabermos em qual tempo nós estamos vivendo, em qual tempo nós temos escolhido viver. E a palavra de Deus nos diz que Ele é quem tem o domínio nas suas mãos. Ele quem governa o dia e a noite. Existe uma frase muito bem conhecida que nos diz assim: um passado bem resolvido, um futuro. Se você tem um passado bem resolvido, você terá um futuro bem sucedido. Existem muitas pessoas que vivem paradas no tempo, que escolheram viver paradas no tempo. Existem muitas pessoas que elas estão alienadas, elas estão cegas, elas estão vivendo em ciclos viciosos, em ciclos que sempre estão se repetindo por conta das suas próprias escolhas, muitas vezes, por conta de atitudes das quais ela ainda não se livrou, por conta de lembranças que ela insiste em trazer à memória. E por conta do que as pessoas fizeram contra ela. Muitas vezes essas pessoas que insistem em viver no passado, elas estão propícias a desfrutar. Elas não estão propícias a desfrutar de um presente do qual muitas vezes Deus tem proporcionado tantas coisas para ela. Deus tem dado tantas riquezas espirituais, materiais, mas pelo fato dela estar se condicionando viver, no passado, ela se priva de viver o presente glorioso do qual Deus tem para ela. E muitas vezes o futuro dela nunca vai chegar, o qual ela desejou em seu coração. Às vezes pessoas que estão presas no passado, elas sonham em um futuro glorioso, num futuro bem sucedido, mas por elas estarem se permitindo viver num passado do qual não pertence mais a ela nunca vai chegar neste futuro. Pessoas que vivem no passado, elas geralmente são pessoas depressivas, pessoas rancorosas, angustiadas, Pessoas vítimas que se vitimizam o tempo todo, pessoas de baixa autoestima, pessoas de autoconsideração, pessoas muitas vezes traumatizadas pelas circunstâncias da vida e que não tiveram a oportunidade de serem curadas, de serem saradas, ou até têm, mas elas não querem. Às vezes essas pessoas que querem e insistem viver nesses passados, nesses entulhos, são pessoas que não estão firmadas. Elas preferem estar com os olhos dela firmados no ontem do que no hoje. Muitas vezes essas pessoas elas vão guardar lembranças, muitas delas ruins, e de tanto pensar e falar pouco a pouco, sem dar conta, elas acabarão presas a essas lembranças. E elas deixarão de viverem o presente. Elas deixarão que essas lembranças aprisionem ela. Essas correntes,
virem correntes, aprisionando ela nesse passado, do qual não pertence mais. Essas lembranças, do qual muitas vezes ela traz à tona, né, uma cegueira espiritual, ela traz uma frieza dentro de você, essa cegueira ela te impede de ver a real situação do que você está vivendo, a real situação de que tempo você está vivendo. E muitas vezes, por pessoas estarem assim, né, cegas espiritualmente, por pessoas estar frias sentimentalmente, elas vão estar em círculos viciosos, elas vão estar andando em lugares que se ela parar para observar, opa, eu já passei por aqui, opa, eu caí aqui um tempo atrás. Mas ela se levanta, só que por ela não estar sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus, ela torna a viver aquele caminho, ela torna a viver aquela situação novamente. Aí você pode me perguntar nessa manhã, ou dizer bem assim, pastora, a senhora não sabe o que fizeram comigo, sabe? Eu fui uma pessoa muito humilhada, eu fui uma pessoa muito pisoteada, muitos zombaram de mim, muitos disseram, né, calúnias contra a minha pessoa, muitos fizeram de mim gato e sapato. Pessoas como meu pai e minha mãe, eles não me respeitam, eles não procuram me ouvir. Meu pai e minha mãe não dão crédito ao que eu digo, ao que eu falo. O meu irmão, ele implica comigo, pastora. Meu irmão, ele não é flor que se cheira. E aí ele acaba fazendo as coisas, a culpa cai toda em cima de mim. É a síndrome do irmão mais velho. Se o irmão mais novo fazer alguma coisa, o irmão mais velho ele tem que apanhar. A culpa é do irmão mais velho. Ah, pastora, meu pastor, ele não me valida. O meu pastor, eu tô ali sendo com ele todos os dias. Tô ali pra que der e vier, mas ele não tá nem aí pra mim. E outras pessoas que chegam depois de mim, elas já estão fazendo, já estão exercendo cargos de confiança do qual que eu estou há tanto tempo na igreja. Ah, o meu líder, ele é muito chato, o meu líder fica se preocupando comigo, me ligando o tempo todo. Ah, o meu patrão, ele nunca me deu uma promoção. Então, muitas vezes você vai me dizer, ah, pastora, a senhora não sabe o que eu fiz, pastora. A senhora não sabe o que eu fiz. Eu roubei, eu matei, eu tenho adulterado, eu tenho me prostituído, eu me droguei, eu sou muito viciado em bebidas, em drogas. Ah, pastora, eu menti para muitas pessoas, eu minto para os meus pais, eu minto para o meu cônjuge. Ah, pastora, eu sou homossexual. Ah, eu pratico o lesbianismo. Ah, pastora, a senhora não sabe o que eu faço. A senhora não sabe o que eu tenho feito. Eu tenho um pecado contra Deus. Mas eu quero te dizer que existem pessoas que elas estão se autocondenando. Elas estão se autofracassando. Elas estão dizendo para elas mesmas, não tem jeito mais para mim. Não tem jeito, o meu passado ele é muito obscuro, o meu passado ele é muito vergonhoso e eu já vi que não tem como mais dar certo, eu já vi que não tem como mais, não há solução para mim. E aí elas acabam sendo prisioneiras delas mesmas. Elas acabam sendo prisioneiras delas mesmas.
ela acaba sendo se autocondicionando a viver num passado do qual não era para ela viver. Mas eu quero te dizer nesta manhã que a boa notícia é: não importa o que você fez no seu passado, não importa o que você continua fazendo no seu presente, porque Jesus Cristo, ele veio para salvar aquele que porventura está perdido. Jesus veio para essas pessoas que estão andando perdidas. Jesus veio para resgatar o seu passado e escrever um novo presente para ti, a fim de que você viva o futuro do qual ele planejou para si. Lá em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, se você tiver uma Bíblia por aí, perto de você, se não, só prestar atenção, vai nos dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Uau! Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Jesus, ele está te chamando nesta manhã. Jesus está chamando você para entregar nas suas mãos todo o passado mal resolvido que porventura existe em sua vida. Todo o passado mal resolvido que porventura te traz vergonha, te traz condenação, né? Todo o passado de fracassos em relacionamentos amorosos que não deram certo, de relacionamentos familiares que porventura tem muitos conflitos. Deus está te convidando a entregar um passado mal resolvido de relacionamentos com amigos, de ambição não satisfeita. Deus está te convidando a você entregar todo esse sentimento de amargura, todo esse sentimento de vitimismo, de vícios, de práticas de iniquidades e de iniquidades promíscuas nas mãos dele, a fim de que ele lance no mar do esquecimento e apague todo o seu passado que você está se permitindo viver. Jesus é a solução para os seus problemas. Jesus, como nós acabamos de ler, te fará uma nova criatura. Jesus te dará um presente livre de toda culpa, de toda autocondenação. Jesus Cristo é a chave. Jesus Cristo é a chave que você precisa para destrancar e você sair do passado do qual não te pertence mais e você trancar a porta e jogar fora. Jesus é a chave para que você viva o seu presente e o futuro do qual ele preparou para você. Jesus Cristo é tudo é sobre ele, tudo vem dele e tudo é para ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele é a verdade que liberta. E na palavra do Senhor, em João capítulo 3, no capítulo 37, se você puder abrir comigo novamente, a palavra de Deus vai nos dizer:
todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Uau! Uma vez que você vem para Jesus, uma vez que você atende o convite dele dizendo, vinde a mim, ele jamais te jogará fora. Ele jamais te desprezará. Ele simplesmente vai te abraçar. Ele vai te acolher. Ele vai te trazer para perto dele. E quando você vier ao seu encontro, e quando você atender a este chamado, atender a este convite do qual ele faz para você nesta manhã, você vai, você se permitindo que ele entre e te liberte, seja o seu libertador do cativeiro do qual você tem se permitido viver, ele vai te entregar uma nova história, a fim de que você escreva no seu presente uma nova história. A palavra de Deus vai nos dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você pode vir do jeito que você está, como a palavra de Deus vai dizer. Nós não vamos encontrar esse versículo, vindes como está, mas ele vai dizer, vinde a mim. Vinde a mim. Se ele está te chamando, é do jeito que você está. É do jeito que você se encontra. Como diz, nós acabamos de ler em João capítulo 3, 37. Todo que o Pai me der virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus não faz distinção entre mim e você. Deus não faz distinção entre um pecado e um pecadinho. Tudo é pecado. Mas, e porventura você tem se permitido viver escravizado por este pecado, por essas práticas que outras vezes você fez lá no seu passado e que hoje você não fez mais, mas você tem vivido aprisionado deste passado. Você vira e mexe, você tem lembrado disso, e isso tem te corroído, isso tem tirado a sua paz de espírito. Deus, através de Jesus Cristo, te traz a liberdade hoje. Ele quer te tirar dessa escravidão do qual você tem se permitido viver. Como eu acabei de falar e como a palavra dele nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é quem? É Jesus. A verdade é qual? É esta palavra. A palavra que gera vida. A palavra que gera perdão para todo e qualquer pecado do qual você tenha cometido. E ele lança sobre o mar do esquecimento e te dá uma nova história, um novo começo. Ele te coloca em liberdade, a fim de que você desfrute das bênçãos do qual ele tem para você, guardado a respeito de você, a fim de que você viva e complete a boa obra do qual ele iniciou na sua vida e você parou. E muitas vezes ele iniciou e você parou, ou ele mesmo ainda nem iniciou, porque você ainda não deu um passo para Jesus. Por Cristo ressurreto, para aquele que salva, para aquele que cura, que liberta e que transforma toda e qualquer situação. Eu te convido, permita-se que Jesus, a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que transforma, entrar na sua vida. A Bíblia fala que ele nos diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir e deixar eu entrar, eu entrarei e ceiarei com ele. É uma escolha.
Estamos mais uma vez aqui falando de escolhas. É uma escolha sua. Sua vida é dirigida pelas suas escolhas. O que você tem se permitido se encher é o que vai conduzir a sua vida. Se você tem se permitido ser guiado pelas suas lembranças ruins, lembranças que te aprisionam, lembranças que trazem à memória coisas que te ferem, coisas que te tiram do caminho do qual o Senhor tem preparado para você. É elas que vão te conduzir. Jesus Cristo, Ele quer entrar em seu coração, em sua casa, em sua família, no seu relacionamento. Jesus Cristo quer entrar e tirar toda a sujeira. Jesus Cristo quer apagar todo o passado do qual vocês viveram, do qual vocês têm se permitido ainda viver, a fim de que entre a boa nova, a fim de que entre os bons momentos, a fim de que entre a boa e perfeita e agradável vontade dele. A palavra de Deus vai nos dizer, lá em Isaías, capítulo 43, no versículo 18 e 19. Leia comigo esta palavra. Isaías 43, versículo 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. E lá ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Uau! Essa é uma boa palavra. Eu quero te dizer que quando vimos para Cristo, quando você tiver um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, quando você atender a este convite do qual Ele te faz hoje, vinde a mim, Cristo, nosso Senhor Jesus, Ele vai apagar todo o seu passado. Ele não vai desistir de você. Ele vai fazer de você uma nova criatura, sarada e curada e transformada pela graça dele. Ele vai te dar um novo sentido para a sua vida, a fim de que você viva e desfruta do presente do qual ele tem para ti e do futuro glorioso que você fará, a fim de que? De curarmos pessoas, sararmos pessoas que estão à nossa volta e de colocar pessoas em liberdade. A palavra de Deus vai nos dizer aqui, como acabamos de ler, em Isaías 43, que para não nos lembrarmos dos passados acontecidos, porque coisas novas Ele está fazendo. Você não está vendo? Eis que elas estão se fazendo. A partir de hoje, Deus traz um novo sentido para a sua vida, do qual você estava procurando, do qual você havia se perguntado, Senhor, por quê? Papai amado, quando? Hoje. Agora, Ele te dá uma nova história, Ele te cura, como Ele fala, porém um caminho no deserto. Porém um caminho no deserto. Eu nunca tive a oportunidade de estar num deserto, fisicamente, mas imagino que diante dos filmes, um deserto, quando você está inserido nele, não tem seta para dizer se é direita, se é esquerda, se é para frente, se é para trás, você está no meio. E muitas vezes você se encontra perdido. Mas Jesus,
Como a palavra dele está dizendo aqui, porém um caminho no deserto, a fim de te guiar, a fim de que você atravesse esse caminho e encontre a sua liberdade, encontre a sua terra prometida. E ele vai colocar rios no ermo, aonde há sequidão, aonde não há mais água, para que você beba e se sacie, e se lave e se limpe. Ele colocará no seu caminho. Ele te dará a água da vida. E a palavra dele nos diz, aquele que bebe da água viva jamais terá sede. Jamais voltará a ter sede. E Jesus Cristo é a fonte de água potável que te traz vida e que limpa toda sujeira e que limpa toda condenação, toda mentira do qual você tem permitido viver, do qual você tem trago à sua memória, coisas que a palavra dele fala. Ei, não lembreis dos acontecimentos passados e nem considerai os fatos passados, mas eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Creia nesta boa palavra. Creia que quando você tiver um verdadeiro encontro com o Senhor, você se tornará uma nova criatura. Creia. Creia e escolha ter vida com Deus. Escolha se permitir viver o verdadeiro sentimento de que você pertence ao único Deus, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ei, meu amigo, minha amiga, eu quero te dizer que nosso primeiro chamado é o vinde. E o segundo chamado é o ide. Primeiro você vem, a fim de que Deus transforme toda e qualquer situação do qual você tem permitido viver. Primeiro você vem, a fim de que Deus faça passado todas as mazelas do qual você tem permitido viver. Assim, a fim de que você venha e Deus apague todo o passado condenativo que porventura você se permitiu viver. A fim de que Deus coloque para trás todas as lembranças que te fizeram viver presas em círculos viciosos na sua vida. Deus quer te sarar. Deus quer te curar. Deus quer te dar o bálsamo que sara toda e qualquer ferida que porventura foi gerado pelo seu passado, pelas suas práticas. Deus quer te livrar dos seus vícios. Deus quer te livrar dos seus medos. Deus quer te livrar da condenação dos homens, das mentiras que foram ditas ao seu respeito e você acreditou. Deus quer te livrar dessa imagem do qual você permitiu se enxergar quando olha no espelho. Deus quer te dar uma nova história. Deus quer te dar um novo começo. Deus quer te dar uma nova chance. E muitas vezes a chance é agora. A palavra dos Deus nos diz que não nos preocupeis com o dia da manhã, porque para amanhã ele reservou o seu próprio mal. Interessante aqui, eu comecei a dizer em qual estado você tem vivido. Qual estado de tempo você tem vivido? No seu passado? No seu presente? Ou preocupado demais com o seu futuro? A palavra do Senhor nos diz que não devemos nos lembrar de fatos passados, de coisas que passaram, porque eis que coisas novas Ele vai fazer por nós. Nós temos que nos concentrar no hoje, no agora.
nesta oportunidade do qual Deus está nos dando, a fim de corrigirmos todo e qualquer ponto cego que ainda está aí dentro de nós, a fim de sermos libertos e sarados pelas mãos dele, a fim de nos permitirmos ser construídos pelo amor e pela graça dele, a fim de vivermos em liberdade, a fim de Jesus nos entregar a chave para destrancar a cadeia do qual nós temos permitido viver. E ele não nos diz, ele nos diz, não nos preocupeis com o dia de amanhã. Interessante que Jesus nos fala que não devemos nos lembrar do passado e nem nos preocupar com o dia da manhã. Ele quer que você viva o hoje. Ele te deu todas as ferramentas necessárias a fim de que você viva o hoje, a fim de que você viva o agora. Há um equilíbrio no reino espiritual que ele quer trazer para a sua vida. Há um equilíbrio do qual Deus exerce nas atmosferas celestiais que ele quer tornar realidade dentro de você. Ele quer trazer equilíbrio para as suas emoções. Ele quer trazer equilíbrio para a sua vida, a fim de que você viva um futuro, um presente. Desfrute das bênçãos do que o Senhor tem te entregado. Muitas vezes nós estamos com os olhos fitados, focados no ontem, no passado. Estamos cegos e não vemos o quão nós temos sido abençoados, o quão nós temos agraciados por Deus, o quão Jesus Cristo tem nos guardado de todo e qualquer mal. E muitas vezes não vemos o que nós somos hoje, o que Deus nos tornou hoje, por querer estar e insistindo viver lembranças do qual não te agregam vida, que não se agrega valor nenhum para você no hoje. Jesus, ele tem um convite para você. Vinde a mim. O seu primeiro chamado, do qual você tem que deixar, ao qual você tem que viver, é o vinde. Vinde, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deixai que eu carregue o seu fardo tão pesado. Muitas vezes esse passado, do qual você tem insistido viver, ele tem sido pesado. Ele tem sugado as suas forças. Ele tem tirado a sua própria identidade. Identidade de filho. Identidade do qual Deus entregou para você. Porque nós somos co-herdeiros junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida para nos dar liberdade. Muitas vezes esse passado tem te deixado cansado, porque você está andando em círculos, porque você cai no mesmo lugar, porque você se vê na mesma situação. Mas Jesus Cristo está te convidando a deixar esse passado nas suas mãos. Outrora, quando eu falei aqui, Jesus está te chamando a você a entregar a Ele todo o passado mal resolvido nas mãos dEle, a fim de que Ele te entregue o jugo dEle, que é leve. O jugo dEle que traz novidade de vida, que traz uma nova história, um novo começo para você. Aonde não há condenação, aonde não há mentiras sobre a sua vida, Deus está te trazendo para um novo começo, uma nova história. Ele apaga todo o seu passado, tudo o que você fez. Ele lança no mar do esquecimento, a fim de que você ressurja das águas que porventura você estava afogado, a fim de que a luz entre no abismo do qual você se encontra, a fim de que você seja livre das cadeias que você se permitiu viver trancada. Deus, Jesus Cristo, Ele quer moldar sua vida, a fim de que você cumpra o segundo chamado, que é o ide
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E através da sua vida, através do que ele fez sobre você, através do seu testemunho de vida, através da sua cura, da sua transformação, você alcançará pessoas que estão à sua volta. Você colocará em liberdade pessoas que outrora estavam vivendo o mesmo cativeiro que você. Você vai espalhar as boas novas do Senhor. E como a palavra de Deus fala que só a verdade pode nos libertar. Só a verdade nos liberta. E só em Jesus nós encontramos essa liberdade. Só em Cristo nós vamos encontrar a liberdade. Então, eu te convido nesta manhã. O Senhor Jesus te convida nesta manhã para te libertar, para você se permitir ser liberto, para fazer morada em seu coração. Ele está batendo. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. A fim de que ele arrume tudo que está fora do lugar. A fim de que ele coloque em você um novo presente, uma nova história. A fim de que você se permita estar nele e ele em você. A palavra de Deus vai nos dizer em João capítulo 15. Em João capítulo 15. No versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês nada podem fazer. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Que você esteja firmado em Jesus, a fim de que ele produza o bom fruto em você, a fim de que você viva uma nova história, a fim de que você possa realizar boas obras, porque sem o Senhor Jesus você não poderá realizar coisa alguma. Aqui diz a palavra dele. Só Jesus Cristo é quem pode te libertar do cativeiro do qual você tem se permitido viver. Só Jesus Cristo te dará uma nova história. Só em Jesus Cristo você vai encontrar a fonte de água viva, do qual que você, uma vez beber, você jamais voltará a ter sede. Só em Jesus Cristo você terá o pão da vida. Uma vez que você come do pão, você jamais voltará a ter fome. E uma vez que estamos nele, ele está em nós. E uma vez que ele está em nós, nós estamos ligados. Ele é a videira e nós somos os ramos. E ele fará em nós a produção de bons frutos. Obras maiores do que as que ele fez, como ele diz. Mas aquele que crê em mim, obras maiores farão. Se você estiver em Cristo, se você permanecer em Cristo, Jesus, a videira, vai fazer você produzir frutos, não frutos verdes, não frutos que não foram cuidados, que não foram regados e porventura eles pararam na estação e se apodreceram, mas sim frutos que foram bem cuidados e regados pelo dono do jardim, Jesus, a fim de que eles fossem amadurecidos. E é isso que o Senhor tem para você nesta manhã.
É isso que o Senhor quer te entregar nesta manhã. Vinde a Jesus. Eu quero te convidar. Vinde a Jesus nesta manhã. Vinde e conhecei a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que transforma, a verdade que muda toda e qualquer situação, a verdade que insere em você os bons pensamentos que Ele tem ao seu respeito. O que você fez ou o que você faz não vai importar, porque Ele te ama e Ele te quer. E Ele te quer perto dEle. Ele quer te alcançar nesta manhã. Ele quer te dar uma nova história. Ele quer curar e sarar todas essas feridas. Ele quer aparar todas as arestas. Ele quer te dar uma nova visão. Ele quer te dar um novo coração, a fim de que você tenha novos pensamentos, a fim de que você tenha um novo coração, novos sentimentos, para que você viva uma vida e vida em abundância. Esse é o convite do Senhor, a fim de que você venha para perto dEle. Quando você estiver nele, Ele fará produzir bons frutos na sua vida. Deus está te convidando a deixar o ontem para trás. Deus está te chamando nesta manhã a deixar todo o seu passado, todas as suas práticas, muitas vezes abomináveis aos olhos de Deus. Deus está te convidando a deixar todo o vício em drogas, em bebidas. Deus está te convidando a deixar a prostituição para trás. Deus está te convidando a deixar o roubo para trás. Deus está te convidando a deixar a mentira para trás. Deus está te convidando a deixar a falta de amor, a falta de perdão, uma vida de amargura, uma vida de sentimentos, de raiva, de ira, de rancor para trás, a fim de que Ele te entregue uma nova história, um novo começo, a fim de que você venha para Ele e esteja nele, para você produzir bons frutos. Ele te dará uma bela coroa em um lugar de cinzas do passado do qual você estava se permitindo viver, que você estava se condicionando a viver. Ele tem uma coroa, uma bela coroa, ao invés desses poços entulhados do qual você tem permitido viver. Ao invés dessa autocondenação que você tem despermitido viver. Ao invés dessa prisão do qual você tem se permitido estar preso. Ao invés dessa escravidão que você tem se permitido viver. Deus quer te dar uma bela coroa ao invés de cinzas. E a palavra dele vai nos dizer em Isaías 61, no capítulo, Isaías 61, capítulo 61. Se você só vamos ler aqui esta palavra, esta boa palavra. Isaías 61. Ele vai nos dizer nesta manhã: o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade e a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião
uma bela coroa em vez de cinzas, e o óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados de cavalo de justiça e plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Glória a Deus. O versículo 3 vai nos dizer que Ele nos dará uma coroa ao invés de cinzas, ao invés do que as pessoas dizem ao seu respeito, do que você se permitiu viver. Ele vai transformar o seu choro em alegria. Ele vai te dar louvor, vestes de louvor ao invés de um espírito deprimido, a fim de que você seja chamado cavalo de justiça. Deus vai trazer justiça sobre a sua vida nesta manhã. Só basta você se permitir viver nele, estando na graça dele. Permita-se. Diz sim para Jesus. Senhor, eu digo sim para ti nesta manhã, a fim de que você seja liberto, a fim de que você seja sarado, e a fim de que você largue todas as coisas do passado para trás, porque novas coisas Jesus faz hoje. Deus tem boas novas para você hoje. Que você se foque os seus olhos em Jesus. Foque os seus olhos em Cristo. Foque os seus olhos no hoje. Porque Ele vai trazer a justiça sobre a sua vida. Ele vai te restaurar. Ele vai te apagar toda a mentira do qual você se permitiu viver. Ele vai apagar todas as mazelas da sua vida. Ele vai apagar todas as práticas que te trazem vergonha, que te condenam. E vai te dar uma nova história. Hoje Ele te dá uma nova história. Uma nova história Deus tem para você. Um novo começo Ele tem para você. Um novo estado de vida Ele tem para você. O passado não te condena mais. O passado, as práticas pecaminosas, ela não te condena mais, porque o sangue que foi derramado na cruz do Calvário trouxe liberdade, trouxe cura para ti, trouxe nova vida para ti, para a sua casa, para a sua família, para os seus relacionamentos, para os seus projetos de vida, para o chamado e o propósito do qual Ele tem para você. O Espírito dele está em ti. Como diz, o Espírito do soberano do Senhor está sobre mim. Quando você volta para Deus, quando você volta para Jesus, você resgata a sua identidade, o propósito do qual Ele te fez para ser, e toda a prática do qual você se permitiu viver, ela não existirá mais, a fim de que você se levante e se fortaleça e vinde ao Senhor, para que depois Ele te sare, te cure e te transforme, para você cumprir o ID dele, através do seu propósito, através da sua cura e libertação. E uma vez que o Espírito do soberano nosso Senhor Jesus Cristo está sobre nós, está sobre mim, está sobre ti, Ele vai te ungir. Ele te ungirá a levar as boas novas aos pobres e aos cuidar daqueles que estão quebrantados e anunciar a liberdade aos cativos, aos prisioneiros das trevas, para proclamar o ano da bondade do Senhor, para proclamar a boa nova dele. Porque se há liberdade e cura para você hoje, através da sua vida haverá liberdade, cura e transformação em salvação para todos aqueles que estão à sua volta. Se permita, nesta noite, viver a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: vinde a mim. O Senhor quer que você venha até a Ele, a fim de que você viva em liberdade,
a fim de que você cumpra o ID do Senhor e viva o seu chamado, o seu ministério. E viva a boa palavra que Ele diz ao seu respeito. A palavra de Deus nos diz que eles têm bons pensamentos ao nosso respeito. Pensamentos de paz e não os de mal. Achegai-vos a mim, arrependei-vos, humilhai-vos, rasgai as vossas vestes, reconheceis os seus pecados, que eu ouvirei dos céus, e sararei a sua terra, e sararei a sua alma, a fim de te dar o fim que desejais. O convite do Senhor hoje é: vinde a mim, para que eu possa te curar e te sarar e colocar em liberdade, a fim de que você viva o seu propósito, o seu chamado, o seu ID. O passado não te pertence mais. Eis que o presente e o futuro glorioso Deus tem para te entregar. Basta você querer. Eu te convido nesta manhã a querer. Eu convido você esta manhã a querer, a vir ao encontro do Senhor. Como diz a canção da Ludmila Feber: alta madrugada não, já estou cansado, mas ouço Deus me chamar. Deus te chama hoje, nesta hora, como um sussurro. Ele tem te chamado para estar com Ele, para vir ao encontro dele. E aí vem uma canção à parte: e eu vou, já tô indo ao seu encontro, Senhor. Vão correndo ao seu encontro, eu vou, já tô indo ao seu encontro, Senhor. Vou correndo ao seu encontro. Encontre o Senhor nesta manhã, a fim de que Ele apague todo o passado do qual você tem permitido ser condenado, e para que Ele te dê uma nova história, um novo presente, um novo futuro do qual Ele sonhou e planejou para ti. Esteja com esta boa palavra no seu coração, medite, espalhe essa palavra para pessoas que precisam ouvir. E que nesta manhã você esteja com Cristo. Feche seus olhos, ore comigo nesta manhã. Paizinho amado, nós queremos pertencer a Ti. Nós queremos estar em Ti. Porque o Senhor permanecendo em nós, o Senhor apagará todo o nosso passado e vai nos fazer produzir bons frutos. Frutos do qual, Senhor, pessoas se alimentarão. O Senhor nos conduzirá, Senhor, nesses caminhos. Caminhos do qual, Senhor, não nos pertence, mas o Senhor nos colocará em liberdade. Que todas as cadeias, Pai, que todas as mentiras, Pai, dito, Senhor, ao nosso respeito, que todo o passado, Pai, que porventura insiste em voltar para nos condenar e nos tirar do propósito do qual o Senhor tem, seja destruído e seja arrancado pelo poder do Senhor. Eis que coisas novas eu faço para ti nesta manhã. Não está vendo? Olhe para o alto e clame a mim, que eu responder-te-ei. Abrirei no deserto um caminho para te conduzir. Colocarei rios no ermo, onde há sequidão. O Espírito Santo dele habita em vós. O Espírito Santo dele está em ti, a fim de que você seja livre, liberto de todo cativo, de toda cadeia do qual você vivia aprisionado nesta manhã. Esteja com Deus, que a paz dele esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus, fiquem com Deus. Em nome do Senhor Jesus, que esta boa palavra esteja sobre ti. Esteja conosco na programação do dia, na nossa live da tarde e da noite. Fiquem com Deus. Uau! Bom dia, até a próxima.